Oi, gente boa, tudo bem? Para mais um dia na nossa aula, hoje nós vamos aprender um pouquinho de uma aula que vocês gostam muito, curtem demais. Hoje nós iremos aprender na nossa disciplina de ciências. Então, hoje nós iremos pegar o livro de ciências na página 34 a 43. Nessas páginas estão abordando nosso corpo é formado de células, a descoberta da célula, alguns tipos de células, organização do corpo humano e um dos sistemas do corpo humano que é o digestório, tá? E o livro, depois eu falo a respeito do livro de lição de casa. Então vamos lá. Nessa página aqui 32, tá abordando assim, ó, como funciona o corpo humano. Aí vocês vão ler a 32 e a 33. Na 34, que é essa página aqui que nós vamos relatar hoje, aí vocês vão pegar, de costume que todos os dias nós fazemos isso em nossas aulas, o marca-texto, tá? Para nós sublinharmos as partes mais importantes. Todos com marca-texto em mãos? Então vamos lá. Nosso corpo é formado de células. O que você tem para contar? Por que você acha que precisamos respirar? E nos alimentar? Vamos pensar? O que será que a gente precisa respirar? Imagina, vamos fechar o nariz e a boca. Você consegue ficar sem respirar? Não, porque ele é importante, ele é indispensável à vida de todos os seres vivos. E ficar sem se alimentar? Também é muito importante, porque quem não se alimenta fica doente. Então você tem que se alimentar e procurar, né, da melhor maneira possível, comer alimentos saudáveis. Que eu já trabalhei com vocês de alimentação saudável, que foi uma matéria anterior a essa. Foi sobre a pirâmide alimentar, que estão nas páginas anteriores. Carboidratos, proteínas. Então vamos lá. Quando nos alimentamos, absorvemos nutrientes dos alimentos. Quando respiramos, utilizamos o gás oxigênio do ar. Mas o que acontece depois? As células são responsáveis por transformar parte dos nutrientes e do gás oxigênio em energia para o nosso corpo funcionar. Então, nesse parágrafo aí, que vai de as células até funcionar, vocês vão passar um marca-texto aí, tá? Aí logo a seguir, tem um quadradinho em cor. Aí você vai ver assim, ó, as células são a estrutura básica que compõe o corpo dos seres vivos. Elas são, em geral, microscópicas, ou seja, bem pequenininhas, né? E apresentam grande diversidade de tamanho, formas e funções. Aí isso aqui também já está registrando aí que é importante. Então o que está dizendo isso aí? Está querendo dizer que as células elas têm várias diversidades e de vários tamanhos. E tem umas que são tão pequenas que só podem ser vistas com o uso do microscópio. Todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, como as bactérias e alguns fungos, algas e protozoários, são formados por uma única célula. Outros seres vivos, como os seres humanos, são formados por uma grande quantidade de células. Aí aqui tem o exemplo de duas células aí abaixo. Aqui está escrito assim, ó. É um protozoário formado por uma única célula vista ao microscópio óptico. Aí tem aqui logo à esquerda do livro de vocês. E o outro lado tem uma outra imagem. A lavanda é uma planta formada por mais de uma célula. Na página 35, está abordando a descoberta da célula. O inglês Robert Hooke viveu de 1635 a 1703.
e fez muitos trabalhos em diversas áreas de conhecimento, como a biologia, a astronomia e a física. Ao aperfeiçoar o microscópio, fazendo que esse aparelho tivesse um poder de aumento maior, passou a fazer observações em vários tipos de materiais. Então, o inglês Robert Hooke, que foi o grande inventor do microscópio. Entre eles, observou fatias finas de cortiça, daqui ao lado está mostrando para vocês, extraído da casca de árvores, e percebeu que esse material era formado por cavidades, que receberam um nome inglês aí, cells, sei lá, palavra inglesa que significa células ou cavidades. Hoje sabemos que as células não são vazias como seu nome sugere. As células observadas pelo pesquisador estavam mortas, restando apenas seu envoltório. Aí está mostrando aqui também. Tá? Na página 36, está abordando assim, ó, alguns tipos de células. No caso dos seres vivos formados por uma única célula, ela desempenha todas as funções vitais desses organismos. E nos organismos formados por mais de uma célula? Em muitos organismos formados por mais de uma célula, existem diferentes tipos de células que desempenham funções específicas. O trabalho em conjunto permite que o organismo funcione. Veja a seguir alguns exemplos de células do corpo humano. Nós temos aqui, ó, os neurônios. Vamos ver aqui, vamos olhar a imagem aqui no livro. Os neurônios, ou células nervosas, estão presentes no sistema nervoso. Seu formato alongado permite conduzir informações relacionadas ao movimento e sensações do corpo, por exemplo, tá? São responsáveis, né? Para nós podermos pensar, movimentar. E aqui abaixo tem outro tipo de célula, as células dos músculos. São igual um grãozinho de feijão que tá aqui do lado, tá vendo? Bem pequenininhos. Apresentam um formato alongado e podem se contrair e relaxar, possibilitando os movimentos musculares, as batidas do coração e os movimentos dos braços e pernas são possíveis por causa da ação dessas células. E temos a terceira. As células do sangue apresentam um formato de disco e são responsáveis por transportar o gás oxigênio para as outras células do corpo. Então, isso aqui vocês vão colocar esses 3 tipos de células que estão sendo abordadas, vocês coloquem estudar. Agora vamos à página 37. Organização do corpo humano. O que você tem para contar? Como você acha que as células se organizam para que o nosso corpo funcione? As células do nosso corpo se agrupam de acordo com suas formas e funções em diferentes níveis. Aí nós temos aqui, ó, célula muscular, aí vem o tecido muscular. Aí nós temos o estômago, o órgão, o sistema digestório e o organismo. Aí logo abaixo, isso aqui são as estruturas, tá? A organização do corpo humano. Um conjunto de células semelhantes e que realizam a mesma função no organismo é chamado de tecido. Então, vocês passem e marca texto aí. Um conjunto de células semelhantes e que realizam a mesma função no organismo é chamado de tecido. Os tecidos podem se agrupar em órgãos que realizam funções específicas, como o estômago. Então, esse aí também vamos registrar. Os tecidos até o estômago. A maioria dos órgãos é formado por mais de um tipo de tecido. Órgãos que desempenham funções semelhantes se agrupam em sistemas. Então, registra também isso aí.
Órgãos que desempenham funções semelhantes se agrupam em sistemas. O sistema digestório, por exemplo, é responsável pela digestão dos alimentos. Passa em marca-texto aí também. Posso perguntar na prova, no teste, qual é o sistema responsável pela digestão dos alimentos. Aí vocês têm que responder que é o sistema digestório. Existem vários sistemas em nosso corpo. Existem vários sistemas em nosso corpo, como veremos a seguir, e o conjunto de todos eles formam o corpo humano. Aí na página 38 nós temos exercício, na página 39 nós temos os sistemas do corpo humano. Então hoje nós vamos aprender só um deles. Nós vamos aprender o sistema digestório, tá? Quando praticamos algum esporte que exige esforço físico, podemos notar que após algum tempo ficamos cansados. Que efeitos você percebe em seu corpo logo após realizar algum esforço físico? Existem vários sistemas em nosso corpo. Sistema digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, nervoso, esquelético, muscular, genital, dentre outros. Então, nós vamos aprender todos eles, porém, um de cada vez, tá? Então, hoje nós vamos dar ênfase ao sistema digestório. Mas pegue o marca-texto e registre esse primeiro parágrafo. Existem vários sistemas em nosso corpo: sistema digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, nervoso, esquelético, genital, dentre outros. É o trabalho em conjunto dos sistemas que garante o bom funcionamento do organismo. Então, para que o nosso corpo funcione adequadamente, todos esses sistemas têm que estar funcionando adequadamente. Então, vamos registrar aí também qual é o trabalho do sistema, né? Garantir o bom funcionamento do organismo. Se um dos sistemas não funciona, ou seja, não funcionar de maneira eficaz, outros sistemas do corpo podem ser afetados. Ou seja, eles trabalham interligados um ao outro, tá? Quando um sistema não funciona bem, aí os demais também não vão funcionar adequadamente. A separação do organismo em partes facilita o estudo, porém é importante lembrar que o corpo funciona de maneira integrada, ou seja, juntas, né? Aí na página 40, nós temos o sistema digestório, corpo humano, ó. Aí vamos lá, vamos ler a página 40. Quando ingerido, o alimento precisa ser transformado para que seus nutrientes sejam aproveitados e distribuídos para as células. Então, marque esse primeiro parágrafo aí, de quando até células. Isso acontece no sistema digestório. Observe a ilustração e veja os órgãos que fazem parte desse sistema. Nós temos a boca, as glândulas salivares. Olha que legal como é que é o corpo humano por dentro. A faringe, o esôfago, o estômago, o pâncreas, o intestino grosso, o intestino delgado, o ânus, e do lado esquerdo nós temos a boca e o fígado. Na página 41, está explicando a função de cada um deles. Então vamos ver. No processo de digestão, o alimento passa da boca para diferentes órgãos devido aos movimentos da musculatura. Nesse caminho, ele é reduzido a partículas menores que podem ser aproveitadas pelo organismo. Veja a sequência de órgãos pelos quais o alimento passa e o que ocorre em cada um deles. Todos esses itens abordados aqui abaixo, vocês vão colocar e estudar, porque eles estão até coloridos para poder destacar, tá? A função de cada eles aí, cada órgão do sistema digestório. Vamos começar pela boca, né? Onde o alimento é ingerido. Boca.
local onde o alimento sólido é mastigado e triturado pelos dentes. Durante a mastigação, as glândulas salivares produzem a saliva, um líquido que auxilia na digestão dos alimentos. Ao ser misturada ao alimento, ela transforma-se em uma massa que é chamada de bolo alimentar. A faringe. A faringe é um tubo musculoso que leva o bolo alimentar da boca para o esôfago. O esôfago é um tubo que desemboca o bolo alimentar da faringe para o estômago. O estômago é uma bolsa musculosa que produz um líquido chamado de suco gástrico. Ele promove a quebra de certos componentes do bolo alimentar, que fica parcialmente líquido. Agora vamos ver a função do intestino delgado. Tubo onde ocorre também a quebra de certos componentes do bolo alimentar, além da absorção de alguns nutrientes. Nele, o bolo alimentar entra em contato com líquidos do pâncreas, do fígado e do próprio intestino, que participam da digestão. Os nutrientes absorvidos por esse órgão vão para o sangue e são distribuídos para todas as células do corpo por meio da circulação. O intestino grosso, tubo onde ocorre a maior parte da absorção de água e dos sais minerais. O que não foi ingerido nem absorvido forma as fezes, uma massa de consistência mais sólida que sai pelo ânus. Aí na página 42, tem a alimentação e o sistema digestório. Nutrientes como carboidratos, nós já estudamos, né? Nas páginas anteriores, carboidratos, proteínas e gorduras são quebrados em componentes menores ao longo da digestão. Outros, como vitaminas, sais minerais e água, não passam por transformações. Boa parte é absorvida pelo intestino grosso. As fibras não são digeridas, mas ajudam na formação das fezes. Uma dieta pobre em fibras pode provocar prisão de ventre e cólicas intestinais. Então, no segundo parágrafo, vocês vão passar um marca-texto aí. As fibras não são digeridas, mas ajudam na formação das fezes. Uma dieta pobre em fibras podem provocar prisão de ventre e cólicas intestinais. Por isso nós temos que fazer uso de frutas, verduras, legumes. Além das fibras, é importante beber bastante água para o bom funcionamento do intestino. Aí nós temos umas atividades aí abaixo. E na página 43 também. Então, por hoje, vai até a página 43 de ciências, porque cada dia eu vou dar um sistema do corpo humano. Então, agora vamos fazer a correção. Vamos fazer a correção da página 36. Vocês vão colocar o V, autocorreção. Associe a descrição de alguns tipos de células a uma função que ela desempenha. A. Célula alongada capaz de se contrair e relaxar. B. Células com prolongamentos presentes no cérebro e nervos. C. Células achatadas em formato de disco presentes no sangue. Então, ficou assim as letras associadas. A, C e B. Movimento das pernas e braços. A, transporte de oxigênio. C, condução da informação entre as diferentes partes do corpo. B. Na página 38, V, autocorreção. Vocês já sabem como que é feito, né? Que eu já expliquei em todas as minhas aulas. V, autocorreção de caneta vermelha ou preta. Se acertou, coloca certo. Se errou, coloca errado. Tem que refazer. Número 1. Complete o trecho a seguir. Um conjunto de células semelhantes e com as mesmas funções formam um tecido. Um conjunto de tecidos formam um órgão. Um conjunto de órgãos com funções que se relacionam formam um sistema. O conjunto dos sistemas forma o corpo humano. No número 2, observe as imagens abaixo e leia sua legenda. Em seguida, circule o órgão que faz parte do sistema digestório. Qual é aí? Vocês teriam que circular, né?
o estômago, tá? Os pulmões não fazem parte do sistema digestório e nem o coração. Nós vamos ver mais à frente, esses órgãos pertencem ao qual sistema do corpo humano. 3 é resposta pessoal. Pesquisa em revistas científicas ou atlas do corpo humano o nome de outros órgãos do corpo humano. Escreva o nome e a função que exerce no organismo. Vocês podem pesquisar na internet ou livros também. Então agora, nós temos mais 2 páginas para terminar a correção. Temos mais 2 páginas para terminar. Na página 42, vê a autocorreção. Leia a conversa entre Lucas e Viviane. Somente a boca, o esôfago, o estômago e os intestinos participam da digestão do alimento? Não. O fígado, o pâncreas e as glândulas salivares não fazem parte do tubo digestório, mas participam da digestão. Explique a frase de Viviane. Então, é uma sugestão que o livro está dando. Aí a resposta. As glândulas salivares, vírgula, o pâncreas e o fígado produzem líquidos que ajudam na digestão dos alimentos. Eles atuam no tubo digestivo. Página 43, para encerrarmos a aula de ciências de hoje. 2. Numere os órgãos indicando a sequência que o alimento passa no tubo digestório. Ficou assim, ó. Número 1, boca. 2, faringe. 3, esôfago. 4, estômago. 5, intestino delgado. E 6, intestino grosso. Muito importante, hein? Estudar isso aí, tá? São a sequência de como passa o alimento no tubo digestório. No número 3, pinte o órgão da parte apresentada no sistema digestório em que ocorre a maior parte da absorção de água e sais minerais. Então, vocês vão pintar o intestino grosso. Aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo? Esse dá pra vocês verem. Intestino grosso. Aí tá pedindo na bolinha para vocês escreverem. Escreva o nome desse órgão. Intestino grosso. Tá? E para encerrar a nossa aula de hoje, a tia Cris trouxe um cartaz com uma mensagem de conscientização para todos nós. Tá dizendo assim, ó. Como diminuir os impactos causados ao meio ambiente por resíduos sólidos e acumulados. O consumo consciente e a reciclagem são algumas das soluções para reduzir a quantidade de lixo que produzimos e dar o destino correto a esses resíduos. Faça a sua parte. Que tal começar separando o lixo orgânico dos materiais que podem ser reaproveitados? Troque ideias com seus colegas e familiares sobre o que cada um faz para ajudar e mãos à obra. Nesse momento agora, que nós mais estamos precisando, né? Da higienização, né? Porque nós estamos vivendo essa pandemia aí, nós temos que ter a higiene com nossa casa, com o nosso corpo, com o mundo inteiro, né, gente? Ó, beijão a todos, tá? Fiquem com Deus e na paz.